Parada cardiorrespiratória. Um tema, na verdade, assustador e comum, infelizmente é comum. Então, para falar sobre esse tema, eu convidei o Dr. Ivan Yoé Stuart Lima Leite, coordenador do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, e o Dr. Juscelio Trajano Filho, cardiologista do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, para falar a esse respeito. Obrigado, Ivan. Obrigado, Juscelio. Parada cardiorrespiratória, eu perguntaria, lógico que quando existe uma parada cardiorrespiratória, a pessoa está inconsciente. A perda de consciência. Quando é uma parada cardiorrespiratória, Ivan? Perfeito. Obrigado, doutor Salim, pelo convite. A parada cardiorrespiratória, como o nome diz, é quando o coração para de bombear o sangue e a respiração cessa. Dentro de poucos minutos sem circulação, nosso cérebro entra em sofrimento. E a cada minuto sem assistência, isso reduz em cerca de 10% a chance desse paciente sobreviver. Então, repare que a gente está diante do evento mais dramático com qual o médico pode se deparar e qual paciente pode ser acometido, que era tido como irreversível até o surgimento das técnicas modernas de reanimação, que mostraram pra gente que intervindo cedo, a gente consegue reverter essa situação de quase morte. Para você mesmo, Ivan. Então, resumindo, quando existe uma parada cardiorrespiratória, esse paciente, teoricamente, está em morte, morreu. Então, você vai tentar evitar, vai tentar corrigir o fenômeno da natureza, que é a morte. Então, agora, Juscelio, por que isso ocorre? Quais são as causas de parada cardiorrespiratória? Professor Salim, é um problema sério, muito frequente, né? Nós temos hoje estimados no Brasil aproximadamente 200 mil casos ano, tá? Metade disso acontece fora do hospital, metade dentro do hospital. E é muito interessante que fora do hospital, a chance de sobrevivência, daí a magnitude que o Ivan Yoé colocou, é de apenas 10%. Isso não significa necessariamente que o indivíduo vai ficar bem. Ele pode, inclusive, sobreviver com sequelas neurológicas graves, né? A causa principal ainda é o que a gente, como médico, chama de doença isquêmica coronária, que é o famoso infarto do miocárdio, né? Esse ainda é o principal motivo de parada cardiorrespiratória, tanto aqui no Brasil como no mundo. E é importante destacar quem é que está suscetível a isso. São exatamente aquelas pessoas que têm maior risco de problemas cardíacos. Homens com mais de 40 anos de idade, pacientes que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto, são sedentários, fumam. Essa população que tem maior risco de doenças cardiovasculares também são as mais propensas a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, esse grupo, principalmente, ele tem que estar muito atento à sua saúde. Esse é um grupo que precisa estar consultando com um médico, fazendo avaliações regulares, exames pertinentes e, óbvio, isso pode acontecer subitamente sem nenhum sinal de alerta, mas também pode surgir um momento com uma dor no peito, uma falta de ar, uma palpitação, uma sensação de arritmia e até mesmo um desmaio. Na vigência desses sintomas, isso tem que soar como um sinal de alerta para os nossos pacientes de que eles precisam procurar ajuda, seja com seu médico ou um pronto atendimento como do nosso hospital. Ivan, eu vou dividir a parada cardiorrespiratória em dois ambientes. A intra-hospitalar, quer dizer, o paciente em qualquer dependência do hospital ter uma parada cardiorrespiratória, aí é um procedimento diferente do que acontece na vida corriqueira, na rua, fora do ambiente hospitalar. O que fazer com um paciente, um ser humano que tem um mal súbito com uma parada cardiorrespiratória no ambiente não hospitalar? Perfeito. Dentro do hospital, o quadro clínico do paciente ele vai se deteriorando e já dá sinais de que aquilo vai acontecer. É fácil o médico antecipar e intervir. Fora do hospital, acho que é a situação mais desafiadora, porque exige o reconhecimento por uma pessoa que não tem um treinamento, uma certificação, e isso é até uma falha nossa, que a gente precisa ensinar esse tema nas escolas, né? E esse público leigo precisa reconhecer prontamente, iniciar a reanimação, pedir ajuda, saber utilizar minimamente o desfibrilador externo automático, que é um dispositivo que pode aplicar
o choque e reverter alguns ritmos de parada, e por isso ele tem que estar disponível em locais de grande circulação de público, metrôs, shoppings, supermercados, né? E isso finalmente passar a bola para a equipe de cuidado avançado, né, do profissional de saúde, os cuidados pós-parada. Quer dizer, diante de uma perda de consciência em qualquer lugar, como é que a pessoa vai saber que esse paciente está esse ser humano está nem falo paciente, falo ser humano porque é um indivíduo comum na rua, que caiu, desmaiou. O que fazer primeiro, rapidamente, para saber se está em parada ou não? A gente checa a responsividade, a gente chama ajuda, né, e em seguida a gente começa a cuidar do paciente. Então, checando a responsividade, é chamar o paciente, né, de forma vigorosa, né, se ele está acordado, se ele dá algum sinal de consciência, checar o pulso, observar os movimentos respiratórios dele. Aí você percebeu que esse paciente não está respirando e não tem pulso. Você está diante de um ser humano ali naquela situação. Como chamar ajuda? No Brasil, a gente liga 192, aciona o SAMU, tá? E logo em seguida a gente inicia prontamente a massagem cardíaca, né? Tá autorizado a proceder apenas a massagem se você não tem uma máscara, se você não tem qualificação para fazer a respiração, né, boca a boca, enfim, pelo menos a massagem precisa ser feita até a chegada do desfibrilador ou da ajuda hospitalar, do pré-hospitalar. Então, falando sério, estou diante de um paciente no chão, não responsivo, sem pulso, você já chamou ajuda, mas demoram alguns minutos para chegar essa ajuda. O que é que você tem que ficar fazendo naquele instante? Isso é muito interessante, o Ivan colocou isso prontamente. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de ensinar nas escolas ou para o grande público, né, como proceder à massagem cardíaca, né? Mas uma vez que foi chamada a ajuda e você já reconheceu a parada, você vai prontamente iniciar essas manobras. O mais importante é o que a gente chama de massagem cardíaca. Essas compressões devem ser postas no meio do tórax, tá? E devem ser compressões de no mínimo 100 a 120 compressões por minuto. Existem ritmos, músicas, informações que podem ajudar nesse momento das compressões. A compressão torácica, ela é o mais importante. Eu costumo brincar que nós todos gostaríamos de andar com um médico do lado, mas nem sempre isso é possível. Então, de novo, as pessoas que estão próximas a você, elas podem iniciar esse atendimento. E isso é extremamente relevante, por isso que essa cultura de educação, ela salva vidas. Se tem uma única coisa ali naquele momento, sem o suporte médico, sem a ambulância estabelecida, sem a ajuda do SAMU que você pode fazer, é a massagem cardíaca. E uma massagem cardíaca de qualidade, tecnicamente adequada, ela pode mudar o destino daquele paciente. Não só sobreviver, mas sobreviver sem sequelas neurológicas. Como é que eu vou saber, Ivan, se eu estou fazendo a massagem de maneira adequada, enquanto, sempre chamando a atenção, enquanto não chegar ajuda, o SAMU, o bombeiro, uma ambulância ou outros médicos? Isso é bem difícil, tá? Nos hospitais a gente tem dispositivos de biofeedback que eles vão dizendo para o profissional de saúde treinado e certificado se ele está ou não fazendo corretamente, e ainda assim é difícil. Para o leigo, a gente tenta se basear nesse ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Hoje em dia você tem a facilidade dos metrônomos no Spotify, no algum aplicativo que destaca essa velocidade. O Juscelio falou, tem várias músicas que seguem esse ritmo, então essa é a grande dica, de você tentar cadenciar as massagens nesse ritmo de 100 a 120 por minuto, seguindo alguma música ou metrônomo, alguma coisa que te dê essa métrica. Lá vou eu meter o meu pitaco aqui. A mídia tantos faz notícias fake, deveria ser obrigatório a visualização de uma massagem cardíaca, de um procedimento em público, de uma parada, como lidar com a massagem, como chamar,
como se comportar diante disso. Ivan, muito obrigado. Juscelio, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, professor Salim.